Olá, brothers e sisters da bola. Estou mais uma vez aqui com o quadro Esse Cara Também é Brother e tenho a oportunidade de conversar com Essival Martins. Ele é presidente do Vila Nova Futebol Clube. Primeiro, quero agradecer pela oportunidade de falar, com os nossos irmãos. Então, essa história começou há 39 anos atrás. Ou melhor, antes, 42 anos atrás. Eu sou do interior do estado e nós mudamos para Goiânia e meu pai nos levou, eu e meu irmão, num jogo Vila Nova e Atlético. E meu pai era torcedor do Atlético e chegando lá eu vi a torcida do Vila, uma torcida fanática, uma torcida bonita, a cor vermelha, e eu fiquei impressionado com aquela torcida, e eu virei pro meu pai e falei: pai, eu quero torcer para esse time de vermelho. Ele falou: que isso, menino? Eu fui crescendo, a vida foi acontecendo, eu sempre fui uma pessoa que sempre acreditei muito em Deus e no trabalho, e com 18 anos eu me tornei empresário. E fui crescendo, e a paixão pro Vila também sempre, de ir nos estádios, de acompanhar, de ver tudo. E aí com 32 anos eu me aproximei do clube, comecei a participar do clube mais ativamente. Eu tenho uma empresa que fabrica bandeiras, eu comecei a fornecer bandeiras para o clube, para a torcida, e ajudar o clube assim mais que discretamente. E aí depois eu entrei para o conselho, do Vila. E quando foi agora em 2016, o clube em 2015, melhor dizendo, o clube disputou inclusive com Londrina a final da Série C. A virada pro Marinho Donizete, dominou, bico na grande área, levantou, na boca do gol, Moisés vai chegar, escorou, de cabeça, Robinson pulou, pintou a sobra, pancada, encaixou, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, Ramírez! Nós tivemos um momento péssimo em 2014, que nós caímos para a Série B do Campeonato Goiano e para a Série C do Campeonato Brasileiro. Foi um momento terrível para o clube. Em 2015 nós nos recuperamos e voltamos para a Série B do campeonato. E quando chegou em 2016, o clube viveu uma crise política interna, que é uma das coisas terríveis que normalmente alguns clubes que têm um viés de paixão, como é o caso do Vila Nova, sempre viram, e culminou com a renúncia do presidente. Aliás, com a diretoria, com todos os vice-presidentes, renunciaram, e aí ficou o presidente sozinho, isolado. E precisava preencher essas vagas de vice-presidente. Eu fui convidado pelo presidente do conselho a assumir a segunda vice-presidência. Eu me lembro que ele me ligou, era uma terça-feira, 9 horas da noite, me perguntando se eu aceitava ser segundo vice-presidente. Eu falei: olha, eu preciso pensar uma semana. Ele falou: não, você tem meia hora para pensar. E normalmente, uma coisa que eu aprendi em Deus, dentro da palavra de Deus, é que se a gente confia em Deus, a gente tem que consultar a Deus. Eu sempre faço essas questões assim, eu faço questão de dobrar o meu joelho, orar e pedir a Deus se é da vontade dele. Eu falo: olha, Deus, como é que eu faço? Eu preciso de uma resposta e tem que ser imediato. E aí, orei, desci, minha mulher estava lá, eu falei: olha, eu vou falar com a minha mulher, então vamos ver, porque a gente sempre foi muito unido, a gente sempre fez tudo junto. E eu cheguei para ela e falei: meu bem, olha, aconteceu isso, e fui perguntado: o que você acha? Ela falou: olha, Essival, você sempre foi um filho que ajudou muito a família, é um pai exemplar, sempre ajudou muito todos nós, então chegou o momento de você realizar seu sonho, é um sonho seu, eu sei disso, então vai lá. E eu falei: pô, essa é a resposta, então cheguei para o presidente do conselho e falei: olha, eu aceito. E aí tudo bem, um mês depois o presidente do clube veio e renunciou, num momento difícil, e o primeiro vice não tinha condição de assumir. E aí eu assumi o Vila Nova numa segunda-feira de outubro, no dia 11 de outubro de 2016, antes de um clássico contra o nosso maior rival, que é o Goiás, e nós estávamos sem 7 titulares.
a imprensa local, a torcida rival falou, olha, vai ser um outro... Nosso pior resultado contra o Goiás foi uma goleada de 6-1. Então vai ser outro 6-1, 10-0, enfim, porque o clube estava vivendo uma crise, salários atrasados de jogadores, comissão técnica, funcionários, uma catástrofe que o clube estava vivendo. E eu assumi nessa condição. E esse jogo era no sábado, isso era uma segunda-feira. E ansioso naquele dia, e na verdade é o seguinte, eu assumi interinamente por 30 dias e depois teria que se convocar uma nova eleição. E eu não sabia realmente se isso era um projeto de Deus para minha vida, de continuar ou não. E eu me lembro que eu fui para o clube no sábado, que era o dia do jogo, eu não consegui dormir de noite, ansioso. Eu cheguei no clube, era 6h30 da manhã e tem um local lá na minha sala que eu oro, eu dobrei meu joelho e falei, Deus, vou te pedir uma coisa que é muito difícil. Eu tenho uma relação muito pessoal com Deus, de liberdade, que eu acho que é importante você ter isso. As pessoas, eu quero fazer um parênteses, as pessoas entendem assim, Deus é algo muito longe, é sagrado, aquela coisa toda. Deus é sagrado sim, né? Deus está em todo lugar, Deus é sagrado, é poderoso, é onipotente, é tudo de grande. Mas uma coisa que eu sempre entendi, que aquilo que Deus mais quer ser da gente é pai, é amigo, é se relacionar com a gente, entendeu? Então, eu aprendi isso com Deus. Então, eu tenho essa coisa de falar com Deus como eu estou falando aqui com você. Então, eu falei, Deus, eu vou te pedir uma coisa que, olha, que humanamente, diante da nossa situação, é praticamente impossível. Eu quero uma resposta sua, e essa resposta é esse jogo hoje. Eu quero, se for para mim ficar à frente do Vila, eu quero ganhar do Goiás. Aí eu entendo que Deus falou assim, mas é muito difícil, né? Mas vamos lá. Então, eu falei, olha, eu quero ganhar do Goiás para mim. Vai ser a resposta que eu tenho para me candidatar novamente. E aí fomos para o jogo, né, o estádio praticamente lotado de esmeraldino e a nossa torcida, né, aqueles fiéis torcedores foram, que sempre o Vila tem uma torcida fiel, uma torcida que nunca abandona o time. Fomos para o jogo e acabamos que nós vencemos o jogo por 2-1. Foi o primeiro jogo meu e o Vila não vencia o Goiás no Campeonato Brasileiro há mais de... Eu me lembro que uma semana antes eu tinha ido no culto e o pastor deu aquela palavra lá daquela pessoa que vivia à beira do tanque Bethsaida há 38 anos. O Vila não vencia o Goiás no Campeonato Brasileiro há 38 anos. Então, eu percebi assim, eu comecei a perceber que Deus estava na situação. Então, foi o primeiro jogo meu, o cartão de entrada foi a vitória, que era praticamente impossível. Então, Deus começou a traçar esse caminho para mim lá dentro. E aí daí em diante fui para a eleição, uma eleição difícil porque, como eu disse, eu sou de família extremamente humilde, eu não sou um conselheiro tradicional dentro do clube e eu tive como adversário na disputa um outro candidato que é neto de uma pessoa, para mim, que merece todo o respeito no clube, que é o Dr. Cleones Reis, que foi um dos presidentes que conquistou o tetracampeonato. Então, é uma figura muito querida dentro do clube. E aí, essa disputa, ela foi com essa pessoa. E como o clube estava passando por um processo de ebulição mesmo, de dificuldade extrema, eu me dediquei muito a resolver as questões de pagamento, porque funcionários, né, humildes, sem receber, isso me preocupava muito. E eu não fiz muita campanha, né, com o conselho, porque quem vota é o conselho. E chegando para a eleição, me lembro que numa situação assim de dificuldade, mas eu me lembro que teve uma reunião dentro da sala do conselho e o meu adversário me perguntou se eu iria no outro dia fazer a transição com ele. Eu falei, olha, mas
vamos esperar terminar o resultado da eleição, a eleição vai ser hoje. Aí ele falou assim, não, mas você tem dúvida de que eu vou ganhar a eleição? Eu falei, olha, só existe uma pessoa que sabe quem vai ganhar essa eleição, é só Deus. Ele falou, não, mas ele sabe que eu que vou ganhar também. Eu falei, não, eu acho que é melhor a gente esperar, se for você não tem nenhum problema. E aí nós fomos para a eleição. Chegou na apuração, a pessoa que estava escrutinando os votos, separando os votos, e tinha uma pessoa dele contando os votos. E ele contou os votos, os meus votos, como se fosse o dele. E ele já saiu gritando, eles já tinham preparado boate, já tinham preparado fogos de artifício em volta do clube todo. E eu tinha, no meu discurso lá antes, na apresentação para os conselheiros, cada candidato tinha 5 minutos para falar. Eu me lembro que ele se apresentou, né, falando das qualidades que ele tinha, que realmente ele tem mesmo. Ele foi diretor de marketing do clube, teve uma passagem muito positiva no clube, mas ele falou muito das qualidades dele. Eu disse, olha, eu tenho uma experiência como empresário, mas o meu maior trunfo é Deus. A minha maior segurança aqui para administrar o Vila Nova, sem dúvida nenhuma, para enfrentar os desafios que o clube precisa, vai ser Deus. Eu disse isso. E aí terminou lá, aí eles começaram a gritar, comemorar como se tivessem ganhado a eleição, e o presidente da comissão eleitoral falou, olha, calma que não é o resultado. Aí ele contou por 3 vezes e me declarou vencedor por 2 votos de diferença. E aí começou essa trajetória, né? Começou uma trajetória que, você tem uma ideia, contra o nosso rival, que era uma situação assim, de todos os jogos, a gente ia para os jogos sabendo que ia perder, e a gente ficava tranquilo quando perdia de 1, quando empatava era comemoração na cidade. Para você ter uma ideia, à frente do clube, nós temos 9 jogos contra o nosso rival, nós temos 5 vitórias, 2 empates e somente 2 derrotas. Para mim, o principal pilar, o que sustenta a minha gestão e que sempre sustentou a minha vida desde o início da minha vida, sem dúvida nenhuma, é Deus. A minha gestão, ela é firmada na rocha. Eu procuro... as pessoas gostam de pregar a palavra. Eu acho isso importante e isso é até uma determinação bíblica. Mas eu tento, com todas as minhas forças, a viver a palavra. Porque eu entendo que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz a partir do momento que você tenta viver isso. Ela gera uma vida em você. Então, o sobrenatural de Deus, através da palavra dele, ele começa a existir na sua vida quando você se coloca como matéria-prima dos milagres que Deus está a fazer. E todos os dias eu falo que aquilo que está na Bíblia, ele se repete na vida de várias pessoas. Então, esse foi o começo de uma história que eu entendo que é uma história vitoriosa, é uma história de um menino pobre, humilde, como foi Davi, né? Eu confesso que fui até discriminado em determinado momento por não ter uma cara, assim, talvez de uma pessoa, né, rica, uma feição de uma pessoa rica. Fui discriminado por algumas pessoas que diziam que eu não tinha porte de ser presidente, né, que eu não tinha cara de ser presidente. Eu me lembro que quando isso chegou para mim, é claro que é ruim ouvir isso, né? Mas é por isso que é fundamental a gente se alimentar da palavra. Eu me lembrei daquela passagem lá que Deus mandou Samuel até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos. O pai não reconheceu que o filho seria o rei. O sacerdote não reconheceu que Davi seria o rei, mas Deus sabia, porque Davi não tinha porte de rei, Davi não tinha aparência, Davi tinha um coração de rei. Então, é isso que é isso que me confortou. Eu falei, Senhor, eu não tenho porte de presidente, eu não tenho aparência de presidente, mas se o Senhor me escolheu desde aquele dia que eu orei lá e pedi ao Senhor se fosse a sua vontade, e o Senhor veio dizendo que sim, então eu não tenho dúvida, assim como Davi foi vitorioso desde o começo e até hoje,
é um homem que não é esquecido, né? A bandeira de Israel tem lá a estrela de Davi, e ele é lembrado até hoje pelas conquistas. Deus está escrevendo histórias da mesma forma. Então eu não tenho dúvida, longe de mim, de me comparar a Davi. Mas eu posso falar que a palavra que veio sobre Davi, ela vem sobre a minha vida, e eu procuro viver isso, né? Lá em 1 Samuel, no capítulo 7, Deus diz para Davi, falou, olha, eu te tirei por detrás das malhadas, né? Onde ninguém te conhecia, te coloquei no meio das pessoas famosas, grandes, dos grandes reis, e te fiz grande para que todos possam ver que eu sou Deus na sua vida. E isso Deus tem feito na minha vida. A gente tem uma posição de liderança hoje dentro do futebol, nós lideramos os clubes da Série B, dentro de um projeto de associação. Então eu tenho visto Deus agir na minha vida de uma forma muito poderosa. Presidente, me corrija se eu estiver errado. O Vila Nova, há 33 anos, desde 85, não consegue o acesso para a Série A, correto? 33 anos. E agora, na sua gestão, o time está a 6 rodadas que faltam de conseguir esse acesso, sendo que hoje à noite tem jogo, já hoje o time pode entrar no G4. Como fica o coração? Olha, eu confesso que o coração ele vem na boca. Não vou dizer que não é diferente. Eu imagino, trazendo para a Bíblia, que seria como o coração de Josué e Caleb diante da terra prometida. Ou seja, a gente chegou diante da terra prometida, a gente está vendo os cachos de uva, o tamanho dos cachos de uva, está vendo o tamanho de favo de mel, mas existem gigantes e eles precisam ser combatidos para a gente tomar posse. Então existem gigantes, são 6 jogos que a gente precisa ganhar, pelo menos, se a gente ganhar 4 a gente está garantido, mas é muito difícil. Mas como eu disse, o que me entusiasma é aquilo que Davi disse, olha, eu quero me trazer a lembrança, aquilo que me traz esperança. Então eu volto lá atrás, né, quando eu tinha 13 anos e me lembro que o meu sonho era ver um jogador de perto. Era ver um jogador. Hoje, Deus me deu, falou, não, você não vai só ver, você vai ser o líder desses jogadores, você vai ser o patrão desses jogadores. Então era muito mais, aquilo que está lá em Efésios 3:20, é muito mais do que eu pensei, é muito mais do que eu sonhei. Então, um acesso desse, ele vai cumprir rigorosamente essa palavra, que é algo inimaginável para mim, para uma criança de origem extremamente humilde. Então, é aquilo que eu falo, a palavra ela é viva, e eu tenho certeza de que eu sinto isso, eu sinto que isso está cada vez mais próximo, e não é para demonstrar a minha competência, longe disso, mas é para demonstrar a eficácia da palavra de Deus na vida daquele que crê. O futebol brasileiro, ele é um futebol problemático na questão administrativa. Como é dirigir um clube hoje que está jogando a Série B e, diferente dos clubes que hoje estão na Série A, tem dificuldades de caixa, como todo clube tem. Tem uma receita menor, mas fazer esse time jogar bem e estar aí próximo de atingir a Série A. Como fazer essa administração financeira, como deixar tudo em dia, como conseguir pagar os jogadores e permitir que o clube, que os jogadores, que o time esteja com a cabeça voltada só em jogar bola. Como que o presidente consegue aí, nesse difícil mercado, fazer com que o time esteja andando aí no trilho? Olha, o Vila Nova não é diferente da maioria dos clubes brasileiros, né? Que normalmente os presidentes, quando assumem não só os desafios do presente e do futuro, mas um passado que é penoso, que é como se fosse uma corrente, né, de ferro amarrado no seu pé, que você não consegue caminhar para frente. Agora, quando nós chegamos, a gente elaborou uma política, né, emergencial de resolver essa situação e um planejamento. O Vila tem uma marca muito forte, né? O Vila não tinha certidão negativa, não tinha
condição nenhuma de buscar patrocínios grandes, e aí a gente elaborou uma política muito ostensiva no nosso departamento de marketing. Eu tenho uma pessoa que está à frente do departamento de marketing, que é o Evandro Júnior, que é muito competente, muito comprometido. Eu tenho uma equipe que ela é pequena, né? Eu tenho o Evandro Júnior no marketing, eu tenho a Maria Beatriz no financeiro, a doutora Neliana, são 2 mulheres e 2 homens, a doutora Neliana no jurídico e o Felipe Albuquerque no futebol. São jovens, mas extremamente comprometidos com a causa, com a missão. Então, juntamente comigo, ou seja, eu sempre falo que a liderança, um líder, ele tem que dar o testemunho do seu caráter. Você não pode falar uma coisa e viver outra. Existe uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: o que determina o caráter de um homem está entre aquilo que ele fala e aquilo que ele vive. Então eu procuro passar para essas pessoas uma maneira de agir correta, reta, um tratamento com as pessoas. Todo mundo lá no clube, todos, da pessoa mais simples, são respeitados. Então, em cima de alguns desses pilares e do conhecimento que a gente angariou ao longo da vida, nós fomos para o mercado, né? Conseguimos parcelar os encargos do Vila, que eram muito grandes, problemas trabalhistas de diversas formas, conseguimos colocar isso tudo dentro de um acordo e conseguimos as certidões negativas, conseguimos um patrocínio da Caixa, que foi um milagre, né, para um clube que tinha uma vida fiscal toda bagunçada, como era o caso do Vila. E aí começamos a implementar esse trabalho. E outra coisa que era o seguinte: o Vila tinha uma fama muito negativa no mercado do futebol, que era de mal pagador. Isso me incomodava muito, né? O Felipe, no departamento de futebol, o ano passado, eu me lembro, no início da temporada, para contratar, era o seguinte: normalmente vinha para o Vila aquele jogador que estava vindo de uma contusão, que no clube nenhum queria, e aí ele precisava recomeçar a carreira dele, então ele vinha para o Vila. Mas jogador de alto rendimento em plena atividade, o Vila era a última opção. E confesso para você que, graças a Deus, a gente vai superando essas situações. Já fiquei muito chateado algumas vezes, mas eu sempre vi o seguinte: olha, desde o começo da história da humanidade, a gente tem um adversário, e esse adversário, ele tenta fazer com que a gente desista, ele tenta fazer com que a gente desista dos nossos sonhos. Mas uma coisa que é importante a gente dizer é o seguinte: a gente tem que manter vivo, a gente tem que sonhar. Eu acho isso a matéria-prima de toda realização é o sonho. E eu mantenho isso. Se eu disser para você que não, eu sonho com a Série A. Eu sonho, eu enxergo, eu deito e levanto pensando nisso. Então eu entendo o seguinte: Deus é um Pai maravilhoso. Tanto é que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, diz o seguinte: olha, que pai é aquele que o filho pede um pão, ele dá uma pedra, que o filho pede um peixe, ele dá uma cobra. E ele diz: ó, vós que sois maus, não fazei essas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Então ele diz, completa o versículo dizendo o seguinte: olha, tudo que pedires, crendo, acontecerá. Então, uma coisa que eu aprendi foi chegar para Deus e falar para ele: Senhor, está escrito na sua palavra, e o Senhor vela em cumprir a sua palavra. Então eu quero essa palavra na minha vida, ela tem que existir na minha vida. Então é em cima disso. Eu confesso que eu pego muito no pé de Deus, eu pego o tempo dele, e é o tempo todo. Então eu acho que tem hora que ele fala: não, olha, lá vem você de novo, né? Dá um tempo. Mas eu não dou tempo, porque o que nutre a minha vida, o que me mantém de pé, o que mantém viva a esperança na minha vida, dos sonhos que eu ainda tenho, sem dúvida nenhuma, é essa ligação que eu tenho com Deus. Eu conheci o presidente ontem, através do nosso amigo, o goleiro Matheus Pazinato, e ele me convidou para estar na reunião que eles fazem antes dos jogos, um culto, né? Uma devocionalzinha que alguns jogadores participam. E, para minha surpresa, o presidente estava lá. E o presidente
foi extremamente usado por Deus, trouxe uma palavra de otimismo, trouxe o seu testemunho de vida e ele mexeu comigo. Quase que eu quis também pôr a camisa do Vila, entrar em campo e junto participar dessa jornada. E ao final eu falei: presidente, eu não posso de maneira nenhuma deixar o senhor ir embora para Goiânia sem deixar para o Brothers da Bola o seu testemunho, a sua palavra. E ele prontamente nos atendeu e nos recepcionou aqui. E eu quero novamente agradecer esse privilégio de poder contar um pouquinho da sua história, da história do Vila Nova, para o pessoal que está nos assistindo. Eu peço a Deus que abençoe ao Vila Nova, abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Amém. Nós, de maneira alguma, podemos... O amanhã pertence a Deus. Deus sabe aquilo que está preparado para a vida do Senhor e do Vila Nova. Agora, o que nós sabemos e podemos afirmar hoje é que o Vila Nova tem um presidente que tem um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Amém. E isso faz toda a diferença nos dias de hoje, sempre fez e continuará fazendo. E eu fiquei maravilhado. Se nós tivéssemos isso, não só nas presidências dos clubes, mas em todos os ramos de atividade da nossa sociedade, nós teríamos com certeza um país melhor e um mundo melhor. Então eu quero te parabenizar pelo trabalho que tem feito e, mais que isso, te parabenizar por ver esse cristão que o senhor é e tem falado e tem testemunhado através de atitudes. Então, meus parabéns e muito obrigado, e que Deus abençoe a sua vida. Tá bom? Eu quero aqui agradecer, a você e dizer que toda honra e toda glória é de Deus. Eu nada mais sou do que um simples instrumento da mão de Deus. E eu quero encorajar você que está me ouvindo, vocês que é do Brothers da Bola e todos aqueles que estão me ouvindo, a dizer o seguinte: não deixe de sonhar. Talvez você imagine que o seu sonho ele é impossível, e é impossível sim, como era para mim. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus é o Deus do impossível. Então não deixe de sonhar. A vida é vista de duas perspectivas: daquele que é otimista, daquele que tem fé, daquele que sonha e aquele que é frustrado, aquele que se autodenomina fracassado. Eu nunca vou conseguir porque eu sou pobre, minha família é pobre, eu nasci, aquela síndrome de pobreza espiritual. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus todos os dias está procurando no meio da sociedade pessoas para pegar ela pela mão e falar assim: vem aqui, você é pobre, você é humilde, mas sou eu que vou te exaltar, sou eu que vou te colocar à frente de pessoas que se acham grandes, mas eu que vou te engrandecer. Então, é diferente quando você vem de uma situação onde Deus te pega e te coloca no alto. É diferente de você vir de uma família tradicional, de uma família abastada, longe disso. Mas eu quero dizer para você que é muito mais gostoso, é muito aquilo que eu tenho mais orgulho como homem, já sou avô, como pai de família, como dirigente de clube, como empresário, como marido, como irmão, como filho. Que me dá mais orgulho de tudo isso, que em todas essas esferas eu sou um instrumento. Eu sou um instrumento da redenção de Deus. Eu sou um instrumento da palavra de Deus. A palavra de Deus, eu tenho prazer em fazer com que ela se cumpra na minha vida, para que as pessoas possam, cada dia que passa, entender que Deus continua vivo e operando através dos servos. Amém? Fiquem todos com Deus. A cor dessa cidade tem um toque, tem um tom de emoção.